Abra sua Bíblia no livro de Efésios, o capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Se você não tem a sua Bíblia, nós já vamos disponibilizar no nosso telão a passagem. Efésios 4, versículo 11 e versículo 12, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu decidi, nesses 2 domingos, trazer uma série sobre propósito. Domingo passado, nós pregamos sobre propósito. A questão não é você. E aí nós entendemos que existem 2 propósitos de Deus para a vida do homem. O primeiro é um chamado universal, que aí a questão não é você, mas a questão é o Senhor. Nós compreendemos domingo passado que o nosso maior chamado e o nosso maior propósito é a intimidade, a comunhão e o relacionamento com Deus. Nós entendemos que sem essa verticalidade do homem com Deus, aquilo que eu faço no âmbito horizontal, no meu trabalho, no meu cotidiano, nas minhas relações com pessoas, ela tende a não funcionar, porque eu não estou alinhado com a vontade e a presciência de Deus. E hoje eu quero pregar propósito, a questão é você, porque agora eu vou sair da verticalidade e vou entrar na horizontalidade, ou seja, o seu chamado, a sua vocação. No momento em que você descobre qual é o seu propósito, acordar cedo fica mais fácil. Dormir tarde, trabalhar, suar, você faz o que é necessário para cumprir o seu chamado. Quando eu finalizo um treinamento ou finalizo uma palestra, geralmente eu recebo vários questionamentos, várias perguntas, e uma das que mais me fazem é: Daniel, como é que eu faço para vencer a preguiça? Como é que eu faço para vencer a procrastinação? Porque nós somos experts em começar um projeto e não dar andamento ao projeto. Vivemos em círculos. O período que mais fazemos promessas para nós mesmos é no final do ano. Ah, cara, no dia 2 de janeiro, porque dia 1º é feriado, né? Dia 2 de janeiro eu vou para a academia. E esse ano eu vou perder aquilo que tem que perder para me manter num corpo saudável. Eu vou deixar de fumar, de beber, de tomar refrigerante. Só que entra ano, sai ano, a gente continua em círculos, vivendo aquela vidinha sem sentido, na realidade mais arquejando do que vivendo. E a minha resposta que eu dou geralmente para pessoas que me vêm com esse questionamento sobre preguiça e procrastinação é que não existem pessoas preguiçosas. Existem pessoas que não descobriram o seu propósito, que não descobriram o seu chamado, que não descobriram a sua vocação. E quando não se tem um propósito, tudo fica monótono e sem sentido. Mas quando você descobrir qual é o seu propósito, ninguém vai precisar ficar te dando tapinha nas costas, te dizendo: vá, faça, não tenha medo, pode ir. Quando você descobre o seu chamado e a sua vocação, você faz naturalmente. Você age naturalmente. Você faz sem ninguém precisar mandar. Você faz porque tem paixão, faz porque tem propósito. E sabe,
os 2 dias mais importantes da sua vida foram, primeiro, o dia que você nasceu. E segundo, o dia que você descobre por que você nasceu. E eu vou abrir aqui um pouco da minha vida para vocês nessa pregação. Porque eu sofri muito, mas sofri muito para Deus me trazer a revelação de qual seria o meu chamado, de qual seria o meu propósito. E eu lembro que, no contexto religioso em que eu vivia, eu senti uma pressão muito forte, porque na minha concepção e na concepção daquele ambiente religioso, Deus só poderia te usar de 3 maneiras. Ou você seria um cantor gospel, ou você seria um pastor, ou você seria um missionário. E eu lembro que um domingo à noite, após o culto, sentado com um grupo de amigos, cadê o Arthur, tá aí? O Arthur vai lembrar disso, vai lembrar porque ele estava com a gente, mas não vai saber porque foi algo que foi de pensamento meu naquele momento. Eu olhei para 3 amigos meus que estavam ali junto conosco, e eu, comigo mesmo, eu fiz o seguinte questionamento: o Janes canta demais. Quando esse rapaz pega o microfone e chega, que a unção desce, será um grande cantor e um ministro de louvor. Miqueias, como esse cara prega. Com essa idade já prega em vários congressos e conferências em todo o Ceará. Sem dúvida, será um grande pregador da palavra de Deus. Aí eu olhei assim para outro amigo meu, Ednilson. Está indo para África próxima semana e vai para o campo missionário. E eu pensei, puxa, está indo pregar o evangelho nas nações. E eu? Eu estou falando sobre um ponto de vista daquele tempo, tá? Eu não sei pregar, não tenho vocação para ser pastor, muito menos para ser missionário. Hã? Cantor só arranho de vez em quando, né? Passa uma vergonha de vez em quando. E por muito tempo eu senti essa pressão. E talvez muitos aqui estejam vivendo essa pressão. Porque você olha para o pastor Anderson pregando e pensa, como esse pastor prega bem. Mas sabe, pregar não é a minha praia. Você olha a Bianca, você olha a Duda, você olha a Priscila, você olha o Joel, você olha o Ismael, e os outros mais aqui pensa, caramba, como esses caras cantam. Como os meninos tocam bem a bateria, tocam bem aqui o violão, aqui a guitarra. O problema é que a gente acreditou num dualismo grego satânico, que é pregado dentro das igrejas de forma sorrateira, que a gente divide o que é as coisas do mundo e o que é as coisas de Deus. Aí eu penso que eu só posso ser usado por Deus dentro da igreja. E lá fora. A palavra eclésia, do grego igreja, eclésia, é chamados para fora. Na realidade, o nosso maior chamado e a nossa maior vocação, em tese, não está em 4 paredes. Está lá fora. E sabe, é porque a igreja evangélica não se posiciona nos meios de comunicação, nas artes, na música, no entretenimento, na mídia, nas grandes corporações, que o mundo está uma bagunça. Porque a impressão que eu tenho é o seguinte: orar pela tia do Paz Kids é de Deus, porque ela é professora dentro da igreja. Mas a mesma tia que ensina o Paz Kids também é professora do ensino médio lá no colégio público. E aí, como é o colégio público, é do mundo. Estão entendendo? Aí eu acabo fazendo esse dualismo. O que é santo, o que é mundano. Então assim, o meu dízimo é sagrado porque eu estou na igreja. Mas de segunda a sábado, o que eu faço com o meu dinheiro como empresário, enganando, mentindo, sonegando imposto de renda. Aí não, porque aqui é coisa do mundo. Em vez de santificar o seu negócio, em vez de santificar a sua profissão, em vez de impactar o ambiente que você vive através do seu chamado,
você restringiu o seu chamado a 4 paredes dentro de igreja. E por muito tempo eu vivi esse pensamento. Até fosse a barra, sabe? Eu acho que vou gravar um CD. Porque no meu tempo todo mundo gravava um CD. Sabe, eu vou começar a pregar. Quem sabe aí eu faço uma amizade com o pastor e viro pastor um dia. Aí eu estava atrás de atalhos para alcançar uma coisa que eu acreditava que era o meu chamado, que era o meu propósito. Mas aí um dia Deus me trouxe uma simples, humilde reflexão. Nesse mesmo tempo, eu dava aula na escola bíblica dominical. E toda vez que eu era o professor, tinha em média 80 jovens que vinham assistir a minha aula. Mas eu não enxergava isso como um propósito. Porque eu tinha que pregar, cantar e ser missionário. Minha formação acadêmica era mais uma questão de emprego e de dinheiro, do que um propósito maior naquele chamado, naquela profissão. Foi quando eu entendi que nós somos diferentes. E que Deus quer nos usar nessas diferenças para trazer uma unidade e um propósito maior no reino de Deus. Porque aqui, todo mundo tem um chamado, tem um talento e tem uma vocação. E me perdoe, nem todo mundo tem um chamado para estar aqui em cima. Nem todo mundo tem um chamado para tocar essa bateria. Nem todo mundo tem um chamado para tocar uma guitarra ou para ser um ministro de louvor. Eu conheço pessoas aqui desta igreja, que eu não vou citar nomes, que nunca subiram aqui nessa plataforma, mas tem um dom invejável, que é o dom do servir, que é pau para toda obra, basta ligar, está pronto na hora. E às vezes, Fred, eu penso, amém, amém. E às vezes eu penso que na eternidade, os maiores galardões não serão para aqueles que estão nas plateias, nos palcos, recebendo aplausos, ovações, luzes apontadas, mas serão aqueles que no escondido estão orando e servindo aqueles que estão na linha de frente. Mas um dia que eu entendi que nós somos diferentes, as coisas começaram a mudar na minha vida. Só para poder ficar mais didático a mensagem, para você entender o quanto nós somos diferentes, e é essas diferenças que Deus quer nos capacitar e nos usar. Existe um estudo de personalidade chamado Enneagrama. Quem conhece o Enneagrama? Enneagrama, quem conhece? Alguns conhecem. O Enneagrama, ele separa, ele classifica as pessoas em 3 tipos. Primeiro, os racionais. Segundo, os emocionais. E terceiro, os viscerais. Para cada um, há uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa emocional faz esse tipo de pergunta: como isso me afeta? Um racional pergunta: o que isso significa? E um visceral: o que eu tenho que fazer? E aí vamos a um exemplo? Velório. Morreu na sua família um parente seu. Como é que reage o racional? Ele se encosta no canto da parede e pensa: a vida, né? A brevidade da vida. Bem que Salomão disse que a vida é como um sopro. Qual o sentido da vida? O emocional: eu vou também, me enterra junto que eu quero ir. E está lá 3, 4 da família acudindo, socorrendo emocional. O visceral está lá na funerária, preparando toda a logística para o velório. Uma vez, e está aqui alguns dos meus discípulos, eu já falei isso para eles, num discipulado com a pastora Rose, estava chateado com alguns dos meus discípulos. Desculpa aí, tá, gente? Aí eu falei assim: pastora Rose, eu queria tanto que os meus discípulos fossem como eu. Aí ela olhou assim para mim e disse: meu filho, todo mundo tem a sua graça.
Meu filho, se todo mundo fosse como você, o mundo seria horrível. Aí eu falo, pastora Rose. Ainda bem que tem o Arthur, ainda bem que tem o Roberto, ainda bem que tem o Kleber, ainda bem que tem o pastor Júnior. E cada um vai me ajudando de acordo com a sua expertise, de acordo com o seu dom e de acordo com o seu chamado. Olha o que diz Romanos 12:4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Aí quando eu entendi essa lógica matemática de Deus, espera aí, eu não preciso ter inveja do Rodrigo, porque o Rodrigo canta. Eu não preciso ter inveja do Gabriel, porque o Gabriel lidera uma grande célula em Tururu. Eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a minha vocação, eu sei qual é o meu propósito. Eu vou me especializar, me dedicar naquilo que Deus me chamou para fazer, cada um no seu quadrado. Amém, igreja? Estão entendendo até aqui? Amém. E aí eu entro no segundo ponto da mensagem. Primeiro ponto é você entender que há diferenças, que somos diferentes. O segundo ponto é o trilho da vida. E eu quero te apresentar isso, que eu acho fantástico. Existem 5 fases do propósito. E o primeiro é aprendizagem e modelagem. Nos primeiros anos de sua vida, você aprende coisas que vão determinar como você vai lidar com pessoas e situações. Nessa fase, que você forma o seu caráter e a sua personalidade. Você aprende coisas e modela pessoas. Essa fase, aprendizagem e modelagem, é a fase que, de certa maneira, ela pode ser perigosa. Porque aqui você vai aprender crenças. E crenças aqui não tem a ver com fé. São modelos mentais que você viveu em um contexto e que isso vai ser colocado em todos os aspectos da sua vida por anos e anos. Quer ver um exemplo aqui? Quem aqui já deixou de tomar manga com leite porque a tua mãe lhes fazia mal? Quem aqui estava comendo um cará bem quentinho no açude da nação, pelo amor de Deus, no Cuandu, e aí, mãe, vou tomar banho, pelo amor de Deus, o cará estava quente, se tu entrar nessa água, vai passar mal. Nessa fase, você começa a aprender através do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, conceitos e ideias que vão modelar a tua existência. E ao mesmo tempo vai fincar raízes que podem atrapalhar o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Quer ver um exemplo? Ela não está aqui, eu posso falar. Ou não posso falar? Tem uma pessoa muito íntima a mim, que quando começou a frequentar a Igreja da Paz, ficou revoltada em saber que podia tomar Santa Ceia sem descer as águas. Porque veio de um contexto de que só poderia tomar Santa Ceia quem descesse as águas. Aí eu perguntei, está na Bíblia? E não está não? Está não. Jura que não está na Bíblia? Não. Então quer dizer que eu posso tomar Santa Ceia sem? Pode. Que libertador. Que esclarecedor essa informação. Eu conheço uma mulher, também não posso citar nomes, está com uma faixa de 60 anos de idade, que vive uma vida sozinha. Nunca teve relacionamento ou casou com ninguém, sabe por quê? Porque ela foi criada da seguinte maneira. O pai e a mãe super protegeu ela, dizendo, minha filha, homem nenhum presta. Minha filha, nunca suba na garupa da moto com um homem. Minha filha, nunca entre dentro de um carro, só você aquele homem. Homem nenhum presta. E aí ela se relacionou com um homem. Ela foi traída. Ela se frustrou. E aí veio na memória o quê? Tudo o que a mãe foi ensinando, que homem nenhum presta. E ela nunca se permitiu
conhecer novos parceiros, ter uma nova experiência com medo de que talvez ela iria sofrer. E essa fase aqui é perigosa por isso. Porque você acaba modelando crenças que vão minar a sua vida, tanto no âmbito espiritual, emocional e físico. Mas aí você vai para a segunda fase do trilho, que é tentativas e frustrações. Agora, as decisões começam a depender mais de você. E muitas escolhas são exclusivamente suas. É nesse momento que você decide fazer uma faculdade. E aí você pode escolher por conta própria fazer advocacia, engenharia, pedagogia. Ou pode sofrer uma pressão familiar e social para ser um médico. Porque teu pai e tua mãe queria ser médico, não conseguiu realizar o sonho de ser médico, e aí jogou para cima de você uma pressão que não era sua. E quantos profissionais na medicina, advocacia e outras mais estão com depressão e outras doenças da alma, porque estão executando uma tarefa que não é o chamado deles, mais por pressão familiar, mais por uma pressão social. Alguns têm a coragem de tentar, e essa tentativa vai gerar algumas frustrações, mas é natural. Porque através das minhas próprias decisões, com as minhas quedas e tropeços, que eu vou começar a encontrar, peraí, aqui eu acho que está o meu propósito. Aqui eu acho que está o meu chamado. O problema é que tem muita gente querendo largar o emprego. Porque já sabe que este não é o seu chamado, mas nunca se permitiu trabalhar à noite, final de semana, com outra atividade, para paralelo a isso, identificar, peraí, sabe de uma coisa? O que eu gosto mesmo é isso aqui. E aí muitos vivem de frustrações. Eu falei esse exemplo aqui no lançamento do meu livro. Como a maioria aqui não estava, eu vou citar. Só para você ter um exemplo de alguém que quebrou essa crença, se permitiu através de tentativas e frustrações, e hoje é alguém que a gente pode dizer de sucesso. É o Chico. Quem lembra do Chico, que eu falei no lançamento do livro? Pronto. Eu trabalhei por 10 anos na Ita Motos, que hoje é Ares Motos. E tinha um rapazinho chamado Chico, que foi contratado para ser zelador da Ita Motos. Ele trabalhava como caminhoneiro do Gilberto da Pepes. Gente, como faz tempo. Meu Jesus, eu estou ficando velho, macho. Mas tá bom. E o Chico começou a trabalhar como zelador, lavando o banheiro, lavando o piso, tudo com excelência. Sorria, sabe? Nunca tinha tempo ruim para o Chico. 2 anos depois aparece uma vaga de motorista, porque o então motorista foi demitido. Quem conseguiu a vaga de motorista? O Chico. E o Chico começou a, com muita maestria, entregar as motos. Só que um dia o Chico se tocou de uma coisa. Cara, toda vez que eu entrego a moto num bairro X, numa cidade Y, sempre tem um monte de curiosos que vem perguntar, ei, essa moto quem é? É do fulano, né? E aí, foi à vista, foi financiado, foi consórcio. Ele fez um consórcio, tem um lance. E como é que faz consórcio, como é? Aí o Chico, sabe de uma coisa? Eu vou ganhar dinheiro com vendas. Chegou para o gerente dele e falou assim, o meu gerente, tem como eu aproveitar que eu estou entregando as motos e também vender moto? Aí ele, boa ideia, Chico. E o Chico foi treinado para ser vendedor. Aí o Chico saiu de zelador para motorista, de motorista para vendedor. Só que, de tanto ele vender, decidiram abrir uma mini concessionária da Honda em Itarema. Quem você acha que foi chamado para gerenciar a revenda em Itarema? O Chico. Aí o Chico, analfabeto, de zelador para motorista, de motorista para vendedor, de vendedor para gerente de concessionária, analfabeto. Olha o Chico aqui brigando contra as crenças dele. Aí um dia, depois de um tempo, o Chico, sabe de uma coisa? Vou vender moto para os outros e ganhar uma merreca de comissão para os outros. Vou pedir demissão, comprar umas 3 motinhas e vou abrir a minha empresa de moto. E o Chico pediu demissão, comprou umas 2 motinhas e começou a vender moto, depois começou a vender carro, e o Chico de zelador passou a motorista,
de motorista a vendedor, de vendedor a gerente, de gerente a empreendedor, e eu soube há poucos dias que o Chico é vereador em Itarema. Um cara analfabeto que talvez, quando ia preencher um contrato de consórcio, tinha que alguém preencher por ele, porque não sabia preencher. Ia caindo aqui. Mas o Chico se permitiu sair da modelagem, tentativas e frustrações, e aí entrou um terceiro ciclo, que é o ciclo da descoberta do propósito. E é com a descoberta do seu propósito que se inicia o processo de errar menos, escutar mais, adquirir sabedoria e focar somente naquilo que você nasceu para fazer. E sabe qual é a vantagem de ser pequeno? Você pode errar. A vantagem de estar nessas duas fases aqui é que você pode errar à vontade. Eu lembro minha primeira palestra num CETRED, com quase 200 pessoas sentadas, cada um pagou R$40 e foi a minha pior palestra. Eu queria me enterrar naquele dia. Eu entrei num carro quase chorando, olhei para a Jéssica e falei, amor, o que eu vim fazer aqui? O povo pagou para ouvir essa besteira. Mas eu entendi que eu estava numa fase de tentativas e frustrações. Que eu precisava me dar a oportunidade de passar algumas vergonhas, de cometer alguns erros. Ou você acha que eu já nasci prontinho para pregar? Toda vez que eu venho aqui pregar, eu estou ainda numa fase, venhamos e convenhamos, de tentativas e frustrações para polir o meu chamado, que é ensinar. E o Daniel, que prega agora aqui, é totalmente diferente do Daniel que pregou a primeira vez a palavra, a mensagem, o filho pródigo. A parábola do filho do pai amoroso. E daqui a um ano, se eu continuar essa vibe, eu vou estar sempre melhor. Por quê? Porque eu estou descobrindo meu propósito e aí entra na quarta fase, aperfeiçoamento e treinamento. Descobrir qual é o meu chamado, descobrir qual é o meu propósito, agora eu vou me permitir treinar, me desenvolver, pagar o preço para ser polido, modelado e aos poucos me tornar expert ou uma autoridade naquilo que eu decidi fazer na minha vida. E aí com o tempo, você chega na última fase, que é a fase dos resultados. Agora, aquilo que você foi chamado para fazer, é notório os resultados. As pessoas aplaudem aquilo que você faz. Ei, as pessoas pagam mais caro. Eu estava ontem fazendo a barba com meu amigo Thales, e ele me contou que tem um cara em São Paulo, que é conhecido como engenheiro da barba. É isso? Engenheiro da barba. E ele ministra cursos, tá? Quanto é o custo dele, o Thales? R$5.000. Por 2 dias. Ei, esse cara virou uma sumidade. Esse cara virou expert. Esse cara hoje entendeu que o propósito dele é fazer barba, ajudar pessoas, homens, a se sentirem melhores e ao mesmo tempo ganhar muito dinheiro com isso. Por quê? Porque ele se tornou uma autoridade naquilo que ele se propõe a fazer. Por quê? Porque ele passou por todos esses estágios. E antes de passar para o terceiro ponto da mensagem, eu quero te abrir um parênteses, um colchete, uma aspa para você aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas estão aqui, ó, querendo o sucesso dos outros, querendo os aplausos dos outros, mas não querem pagar o preço, não querem arregaçar as mangas e suar. Porque é muito lindo ver o pastor Anderson sendo pastor da igreja mais relevante de toda a região aqui. Mas você está disposto a pagar o preço que ele pagou? Aguentar, de vez em quando, umas pancadinhas, ou algumas mordidinhas das ovelhas? E aí, frustrado, passivamente, eu reclamo, eu me queixo, porque Deus não me usa, porque Deus me capacita. Sendo que Deus só está aguardando
que você deu um passo importante. E a partir desse passo, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Amém, igreja? Tá, Daniel, entendi. Agora, como é que eu descubro qual é o meu propósito? De 4 maneiras. Para falar a verdade, 3 maneiras. A última é mais um reforço. E aí, tem gente que pensa assim, cara, eu quero resultados, eu quero fórmulas mágicas, complexas, para resolver o meu problema. E muitas vezes, a resposta para o teu problema estão em pequenas e simples atitudes. E que são suficientes para fazer a diferença na sua vida. E a primeira coisa é, conheça a si mesmo. Olha o que diz Gálatas 6, e a parte A do versículo 4. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Eu te pergunto, quais são os seus dons e talentos? No que você faz como ninguém? O que é um talento? Talento é uma aptidão para fazer alguma coisa com naturalidade superior à maior parte das outras pessoas. Aí você se pergunta, Daniel, mas eu não sei quais são os meus talentos. Mas você sabe pelo menos o que você não é bom? Eu não sou bom cantando. Não sou bom com números. Eu tenho dificuldade com português, tá? E muita, por sinal. Não tive uma boa base educacional. Mas sou bom em falar em público. Sou bom na arte da persuasão, do convencimento, das ideias. Eu posso escrever bem, mas eu sou muito bom em ter ideias. Esse é o meu talento natural. Eu identifico aquilo que eu sou bom. O problema é que no meu evangélico, dizer no que você é bom é pecado. Pregou bem. Irmão, que mensagem poderosa. Deus te abençoe, meu querido. Toda glória e toda honra para Jesus. Tá, toda honra é para Ele. Mas se você colocou o seu talento, o seu chamado para o reino de Deus e se deu bem com isso, receba o aplauso. A questão não é o aplauso em si, é como você vai administrar aquele aplauso. E aí, gente, olha para essa imagem aqui. Vai lá, meu amigo Paulo. Para uma seleção justa, todos precisam realizar o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Aí eu te pergunto, quem tem a primazia para subir na árvore? Não é o peixe, não. Se o peixe der um salto, ele não consegue subir na árvore, não. O elefante consegue não? Aí que está o problema. Eu estou querendo usar as ferramentas dos outros. Quero gravar um CD porque tua irmãzinha lá, a Bianca, está muito bem, então eu quero cantar com a Bianca. Meu sonho é pregar aqui em cima. É ser pastor. Você tem vocação para ser pastor? Tem vocação para cantar? Ei, ter ritmo não quer dizer que você vai ser um bom cantor. Você é bom em falar em público, ou você morre de medo de falar em público? Você quer liderar uma célula? Tem certeza disso? Nem tudo é flores, tá? Então, quando eu entendo qual é o meu chamado, qual é o meu talento, eu vou me aprimorar naquilo que eu fui chamado para fazer, e não ficar atrás de usar a ferramenta dos outros. Eu posso contar um segredinho para você aqui? Alguns já perceberam isso aqui já. Toda pregação minha está toda aqui. Ai, mas é pecado. Não. Esboço. Você tem que orar, jejuar, e aí abrir o versículo da Bíblia, fechar a Bíblia e deixa que Deus te use. Ô, coitado. Eu tenho um TDAH, gente. Eu sou desfocado. Uma mosca passou aqui e me tira o foco. Se eu não tiver isso aqui para me direcionar, eu vou falar coisas que, meu Deus. Só que demorou eu entender, sabe por quê? Porque eu queria fazer como os outros. A paz do Senhor, igreja. Abra a sua Bíblia em Samuel capítulo 4, versículo 3. Toda honra e toda glória para Jesus. Terra. Chupa bola house. Pega a vassoura e anda. Eu queria ser pentecostal como muitos pregadores.
Receba! Eu não sou pentecostal. Deus me chamou para ensinar. E eu vou fazer isso com maestria, da maneira e da forma que Ele me chamou, com imagens, com histórias, com parábolas, porque esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, é o que eu falei do ano passado. Se alguém cair endemoniado, não me chama, eu até vou expulsar, só se não for ninguém, mas eu vou, mas se não tiver ninguém, porque não é minha pegada, mas se aparecer eu vou, tá, gente? Eu chamo o Fred primeiro, se o Fred não puder ir, eu chamo a Lu, chamo o Jarder, né? Eu conheço um amigo meu, o Ednilson, o Arthur sabe, que o sonho dele era expulsar demônio. E aí teve um culto campal. Culto campal é um culto debaixo de um cajueiro, no céu aberto. E aí alguém começou a se manifestar endemoniado, só que ele foi no banheiro. Quando ele volta, os irmãos já tinham expulsado o demônio. E lá vem o Ednilson zangado. Como assim um demônio era meu? Gente, é só para poder quebrar o ritmo, tá? Olha o que diz 1 Coríntios 12, 6, 7 ao 10. Há diferentes, meu Deus, 6 e 26. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para uma pessoa, o Espírito dar a mensagem de sabedoria, e para o outro, o mesmo Espírito dar a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outro, dá o poder de cura. Olha que interessante. Nem todo mundo pode curar, tá, gente? Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda há outra pessoa que recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Nem todo Espírito que fala línguas é do Espírito. Tem muito demônio aí disfarçando de Espírito. Cuidado. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que estas línguas querem dizer. Cada um no seu quadrado. Segunda coisa, se permita, pratique. 1 Coríntios 12, 31 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Querido, o que é zelo aqui? É você fazer com maestria, com dedicação, com prazer, praticando, praticando e praticando. Ter talento não resolve sem uma prática deliberada. Eu posso ter um talento para a pregação, mas eu preciso lapidar, lendo bons livros, assistindo boas mensagens, testando em público, cometendo alguns deslizes, alguns erros. Olha para essa imagem aqui, por favor. Vai lá, Paulo. O ZL é a tua zona letárgica. Zona letárgica. O ZA é a tua zona de aprendizado. E o ZI é a tua zona de impacto. Ou seja, Deus não te chamou para estar aqui, vivendo uma vidinha mais ou menos. Todo domingo, senta no banco, termina o culto, tchau, Pai do Senhor, até o próximo domingo, vai para casa. Deus te chamou com um propósito, com um chamado, para você impactar vidas. O problema é que para sair daqui, para vir para cá, tu tem que passar pela zona de aprendizagem. Isso aqui dói. Isso aqui dá trabalho. São noites mal dormidas. Você tem que estar disposto a praticar de forma deliberada para que você possa alcançar a maestria naquilo que você faz. Tem um autor chamado Anders Ericsson que fala: se nos dedicarmos 10.000 horas a qualquer atividade, seremos capazes de virar expert nela. Isso é o equivalente a 3 horas por dia durante 10 anos. Sabe qual é o problema, meu amigo Ítalo? É que o povo não quer aprender. Eu inventei de fazer anúncios online. Já tenho 9 empresas que eu atendo hoje. Vou fechar mais um amanhã. Eu estou procurando um indivíduo, um adolescente, se estiver aqui, me procura depois do culto, que queira aprender como se faz anúncio online,
que eu vou te ensinar para tu me dar suporte, porque está chegando num limite que eu não estou conseguindo dar conta sozinho. Mas está com 3 meses que eu procuro uma pessoa e não encontro. Sabe por quê? Porque a maioria está onde? No TikTok. No TikTok. Vamos lá. Albert Einstein disse: não é que eu seja tão esperto. Acho massa essa frase dele. É só que eu fico com os problemas por mais tempo. Só isso. Eu fico batendo cabeça. Eu vou aprender, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou aprender. Romanos 12, 7 e 8 diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar a misericórdia, que o faça com alegria. Mas faça, meu filho. Faça. Tem um livro que até tinha para vender aqui, Arrume a Sua Cama Primeiro. É uma geração que quer mudar o mundo, mas não sabe nem arrumar a sua cama. Como disse antigamente, nem tirou a catinga do mijo. Já quer mudar o mundo, mas não consegue nem arrumar o seu próprio quarto. Está complicado. E aí vem a terceira, que é a sua paixão. Primeira coisa, descobrir qual é o seu talento. Segundo, praticar o seu talento, para aprimorar o talento. E terceiro, a sua paixão. 1 Coríntios 16, 14 diz que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Só um pequeno detalhe. Hoje é a geração que ama tudo, né? O que importa é a paixão, o que importa é o amor. Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo, tinha 2 paixões na vida: o basquete e o beisebol. Ele foi tricampeão do mundo, ele foi tricampeão pela NBA, pelo Chicago Bulls. Encerrou a carreira mais cedo para jogar beisebol, porque ele amava beisebol, e foi um fiasco no beisebol. Voltou para o basquete, foi mais 2 vezes campeão pelo Chicago Bulls. Às vezes, não é ter paixão apenas, é saber se aquilo que você tem paixão, você é bom para fazer. Amém? E aí, o quarto, que é um complemento para os 3 que eu falei, não desista. Olha o que diz Romanos 5, 3 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Só alguns exemplos aqui. O Michael Jordan, ele foi demitido do seu time de basquete na adolescência, porque na época o técnico disse que ele não tinha talento para jogar basquete. O cara que se tornou um fenômeno no basquete. O Walt Disney foi demitido do primeiro emprego dele, porque na época o patrão disse que ele não tinha criatividade. O Walt Disney. Tem uma autora muito famosa, a J.K. Rowling, que escreveu a série Harry Potter. O livro dela foi rejeitado por 14 editoras. 14 editoras, sério, isso aqui é uma porcaria. Na 15ª, virou uma febre mundial. Você vai ouvir muito não, meu querido. Eu já ouvi muito. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Rodrigo, há 10 anos atrás, eu decidi fazer treinamentos nas empresas. Aí eu mandei fazer 10 blusas, as coisas mais lindas do mundo. Uma sacolazinha com um lacinho personalizado, Lu. Botei as 10 blusinhas dentro do carro e saí nas empresas principais da cidade. Oi, tudo bem? Eu me chamo Daniel Carvalho, eu abri uma empresa de consultoria em treinamentos, essa blusa é para você. Se você precisar de uma palestra, um treinamento, pode contar comigo. Dos 10, os 10 olharam para mim com o olho torto. Quem esse seco pensa que é? Tô brincando, não falar isso aí não, tá? Eu não cheguei em casa, ninguém gosta de mim. Oh céu, só vida. Realmente eu vou ser sempre um vendedorzinho, nunca vou prosperar, porque eu... De novo, você tem que aprender a passar vergonha. Eu já passei vergonha pregando em púlpito, já falei besteira em púlpito, já falei besteira em célula, mas eu vou me lapidando.
Eu vou aprendendo com meus erros. E Deus vai me dando graça. Eu vou tendo experiência, maturidade, know-how. E isso vai sendo acrescentado. E com o tempo, eu vou ficando bom. Olha o que disse Thomas Edison. Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. O cara que inventou a lâmpada, que você vem bem aqui e aperta um botãozinho. Gente, que mágica! Errou 10.000 vezes, até encontrar o jeito certo de fazer a lâmpada. Por quê? Porque ele não desistiu. E para finalizar a mensagem, entenda uma coisa. O propósito não é seu. Seus talentos e aptidões foram dadas por Deus, não para o seu proveito próprio, mas para servir a outras pessoas. Olha o que disse Aristóteles: onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação, aí está o seu propósito. E aí eu posso citar exemplo de grandes homens e mulheres que encontraram o seu chamado, encontraram o seu propósito e usaram isso não para proveito próprio, mas para servir as pessoas. Quer ver um exemplo? José administrou uma grande seca do Egito e o povo não passou fome. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Josué fez o povo de Israel entrar na terra prometida. Esté salvou o povo judeu de ser exterminado. E aí eu posso citar outros exemplos. Lutero se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. Charles Spurgeon ficou marcado na história como o príncipe dos pregadores. Martin Luther King Jr. liderou o movimento civil na América pelo fim do racismo. Maria Teresa dedicou sua vida ao trabalho de caridade na Índia e em outras partes do mundo. Billy Graham ganhou aproximadamente 2,5 milhões de almas para Jesus. E você? E você? Talvez seu propósito seja criar um filho que quando crescer vai ser um terror para Satanás. O diabo vai ficar com depressão, pesadelo e ansiedade, porque veio na terra um menino para cumprir o propósito de Deus, e você, mãe, teve um propósito de criar esse menino. Talvez seu propósito seja cozinhar, fazer caldo, fazer sopa, para dar assistência social para os moradores de rua. Talvez o seu propósito seja criar uma startup e desenvolver um aplicativo para facilitar a vida das pessoas. Talvez o seu propósito seja a medicina, para operar corações e salvar vidas. Talvez o seu propósito seja ser um grande pastor, um evangelista, um plantador de igrejas. Ou talvez ser um professor que vai levar um ensino reto, honesto e de acordo com os princípios da palavra de Deus. Talvez seja um grande empresário que vai doar os seus recursos aos mais pobres e necessitados. Ou talvez o seu propósito seja cuidar de crianças, de velhos, ou ajudar casamentos fracassados. Ficamos de pé. Um sapateiro, escuta essa. Um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus. E ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se um pregador do evangelho. E Lutero respondeu: faça um bom sapato e o venda-o por um preço justo. Faça um bom sapato e o venda-o por um preço justo. Este homem serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Eu não sei qual é o seu propósito, mas você vai descobrir. Deus vai te trazer a revelação daquilo que você foi escolhido para fazer. Agora, pelo amor de Deus, não morra sem cumprir um propósito.
Francis Chan disse: morrer sem um propósito é morrer 2 vezes. E eu quero encerrar com uma passagem que está em 2 Samuel, o capítulo 2, do versículo 2 ao 5, que diz, e quem falou isso foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, que viveu os propósitos de Deus aqui na terra. E olha o que ele disse: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. E olha as últimas palavras de Davi: a minha dinastia está bem com Deus. Não morra sem cumprir os propósitos de Deus, para que um dia você possa dizer como Davi: a minha dinastia está bem com Deus. Queridos, Deus tem algo tão lindo e precioso para você. Não queira usar as ferramentas dos outros. De novo, se você quer isso aqui, pode ser que isso aqui não seja aquilo que Deus preparou para você, mas tem coisa melhor. Talvez você quer o palco, mas Deus não te quer no palco. Que você possa viver os propósitos de Deus, utilizando o seu chamado, a sua vocação e os seus talentos para o crescimento do reino de Deus. Deus te abençoe.